inserido no exercício. Olá pessoal do YouTube, vamos conversar hoje sobre estudo do texto. Vamos lá então. Eu te sugiro, é baseado em experiências, que se você tiver, por acaso tiver um tempo maior, para que você siga as seguintes etapas. O primeiro estudo do texto, o que você deu o texto para cada um, ou se você escolher ficar só com o teu texto, eu preferiria, se for principalmente com crianças, você ficar com o teu, eles só ouvirem, sentados no chão ouvindo, ou todos sentados em volta do momento ouvindo, independente. O importa é que eles escutem a história do começo ao fim. Você leia para eles toda a história nessa primeira passada. Então a primeira passada é uma leitura do texto, preferencialmente só você lendo e eles sem os seus textos acompanhando ainda, tá? Se eles estiverem com o seu texto acompanhando a leitura, alguns podem se deter em alguns detalhes e não prestar muita atenção e se perder. Então o ideal é você só estar com o seu, depois que você lê o texto, aí sim você distribui os textos para cada um. E isso é importante, hein pessoal? É importante que cada um dos atores do elenco, cada atriz e ator tenha o seu texto em mãos. Esse texto é do ator, ele precisa ter esse texto, o texto completo da peça, não somente as suas falas, as suas marcações, de jeito nenhum, ele precisa ter o texto completo. Tá, após feita essa leitura do texto, o segundo momento seria você agora, num segundo dia de aula, num segundo dia de ensaio, né? Claro que tem textos que são um pouco mais longos, mais extensos, que em um dia só você não vai conseguir ler todo para ele. Esses textos mais longos você lê em 2 etapas, 3 etapas, mas não dê o texto para eles enquanto você não terminar a leitura. Terminada a leitura, nesses dias de estudo, de leitura, concluída essa fase, agora você vai pedir para eles sentarem em algum lugar, e você vai usar um espaço cênico, um espaço aberto, para que você possa estar recomeçando a história para eles, contando ela desde o começo novamente, porém mostrando, tá? Isso serve tanto para os adultos como as crianças. Se você mostra a cena para eles, já vai mostrando as marcações. Então, você, Pedro, que vai fazer o papel de Joãozinho, nessa cena 1, como a gente já leu, não é? Você já conhece o texto, eu já li para vocês, você vai entrar pela janela, porque você é um ladrão, vai entrar bem sutilmente, sem fazer barulho, então você vai entrar por essa janela bem sutilmente, com passos lentos. Você pode estar mostrando a cena, como ele pode fazer essa entrada e esses passos lentos dentro da casa. Você pode mostrar para ele como que você quer que ele faça. Não que precisa ser feito como você fez, mas para que ele tenha uma noção de como pode ser feito. Isso é bom principalmente para a criança, né? Claro que ele pode vir e fazer diferente, mas desde que não se perca a ideia, siga a tua ideia, siga a direção, né? Siga o roteiro, não saia do texto, não saia do roteiro, não saia do texto e não saia do foco que você quer, da ideia que você quer. Então, essa segunda fase é a fase não de leitura, mas você vai estar lendo o texto e mostrando as marcações. Então você, Maria, que vai fazer a personagem Joaquina, vai nessa hora cair aqui nesse lado, vai ficar estendida, logo aparece lá na frente o Barnabé. E você, Mateus, que vai fazer o Barnabé, quando você vê a Severina de lá, você vai abrir um bocão, porque você ficou desesperado, assustado, porque está ali caída, né, a personagem. Então você vai fazer um bocão, você estará espantado. Se você está espantado, tua reação vai ser algo mais ou menos assim. Daí você mostra para ele, tua reação vai ser, né? Você mostra para ele como que é uma reação assim. Você pode estar mostrando.
Então eu sugiro para que o elenco sugue rapidamente a tua ideia, sugue, absorva rapidamente o que você quer passar para eles, o que você quer deles, como que você quer as cenas, para que isso entre rapidamente na cabeça deles, você faça essa leitura e depois você mostre as cenas e as marcações. Dá um trabalho? Dá. Mas o teu rendimento depois é bem melhor. É muito melhor. Eles terão noção do que eles vão fazer. Eles não vão se perder. Eles vão entrar em cena bem mais preparados. Eles já vão ter ideia do que vão fazer. O rendimento deles vai ser muito mais rápido. Se você não mostra a cena, e se você só lê, faz uma leitura simples e depois vai fazer a cena, você vai ter que estar toda hora parando. Você vai parar inúmeras vezes para explicar. Daí ali vai estar um bolo de atores, você vai ter que pedir para parar todo mundo. Então, se você faz nesse esquema que eu falei, se você faz nesse método que eu falei, além deles estarem todos ouvindo em silêncio, você vai estar... Claro que essa mostra de marcações e cenas é bom que seja feito cena por cena. Se você quiser fazer da cena 1 até a cena final, claro que seria melhor se fizesse isso, mas se você fizer a cena 1 tudo até o final e daí não rodar a cena, eles podem muita coisa esquecerem. Se for uma peça menor, mais curtinha, até dá para fazer assim, você mostrar toda a marcação, toda a peça. Mas se for uma peça mais longa, era bom você, a cena 1, mostrou a cena 1, já roda pelo menos uma vez. Aí vai para mostrar a cena 1, depois a cena 2 e mostra a cena 2. Isso, cena por cena, é válido para as peças mais longas, mais extensas. Se é um elenco adulto, pode rodar mostrando desde a cena 1 até a cena final. Claro que se você tiver um tempo maior, 2, 3, 4 horas de ensaio, né, corridos, é válido você mostrar as cenas, as marcações, desde o começo até o fim. Daí você tem um tempo maior, você consegue render bem mais. Ainda sobre estudo de texto. Eu prefiro a palavra estudar o texto e não decorar o texto. Porque decorar o texto, o ator ele vai decorar exatamente como está ali. Você acaba robotizando o seu ator. Então importa que ele saiba a essência do que está acontecendo naquela cena, naquele momento. Precisa saber o que ele está vivendo, o que está acontecendo, que emoção ele está sentindo, o porquê daquilo, por que ele vai fazer aquilo, né? Então ele precisa saber. O que eu quero dizer é o seguinte: fazendo um estudo do texto, porque se ele decorar o texto, é como tabuada. Ele pode até decorar a fala, mas se ele não entender o sentido da fala, ele não vai fluir, não vai trazer a emoção do personagem. Se ele estudar, ele vai trazer a fala da forma dele, usando em alguns momentos outras palavras, mas desde que tenha o mesmo sentido. Importa que ele não fale uma palavra que é um sentido bem diferente da que você colocou no texto. Aí não tem como. Ele precisa falar, ele pode até falar a frase completamente diferente, mas tudo no mesmo sentido. Claro que tem termos, ou tem expressões, ou palavras que ele precisa falar exatamente aquela. Em muitas cenas precisa ser aquela palavra, e aquela palavra ela é insubstituível. Isso sim é certo. Mas não é o texto inteiro assim. São alguns termos, algumas expressões. Então aquelas palavras que podem ser substituídas, ele substituiu, não condene ele. Pô, mas você trocou. Joãozinho, você deu uma fala errada. Você falou assim, o jogo encerrou. Mas não é o jogo encerrou, é o jogo acabou. Então, elogie ele. Não culpe ele, não condene ele. Não o exorte. Então, desde que a palavra tenha o mesmo sentido, ela é válida, ela é bem-vinda. Claro que, a não ser que seja uma palavra que tenha o mesmo sentido, mas que ficou um pouco estranho, aí sim. Então, além dessa primeira etapa de ler o texto para eles, e na segunda etapa de mostrar as cenas, cena por cena,
Além disso, é muito importante que ele já esteja com o texto na mão, né? E você incentive eles a, em seus tempos livres, em casa principalmente, estar estudando o texto. Fale para eles estarem pegando sua irmã, seu irmão, seu pai, sua mãe, que possa estar ajudando, seu primo, para que possa estar ajudando ele, está passando a cena em casa. Está passando a cena em casa, no seu quarto. Diga para ele para estar fazendo isso. 1, 2, 3 vezes a mesma cena. E ele possa estar melhorando a sua própria cena. E quando ele vir para fazer a cena, ele já estará aquecido, ele já estará pré-preparado para fluir nos ensaios. Ensine isso para eles. Bom, pessoal, se for preciso, eu estarei explanando melhor sobre o estudo de texto, mas até aqui vejo que foi o suficiente. Se precisar, eu volto a falar sobre isso. Por hoje é só. Se você gostou da dica de hoje, dê lá o seu joinha. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal para estar recebendo novidades. E deixa lá o seu comentário. Por hoje é só. Até mais, pessoal.